Olá, sejam bem-vindas! Vamos começar nesse clima, delícia. Hoje vamos falar sobre exaustão materna. Tem mãe cansada por aí? Será que você também está exausta? Até a Sandy deve estar exausta, gente, né? Adoro essa música. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais. Começando a nossa semana SOS Mães Exaustas. Quero te ajudar essa semana a repensar toda essa história, todo esse cansaço e mudar essa situação de uma vez por todas. Porque a gente está exausta, a gente está cansada e a gente acaba descontando nas pessoas que a gente mais ama, né? E aí a gente grita, a gente bate, a gente fala coisas horríveis e se culpa depois, não é? Quem nunca? Então, vamos juntas trabalhar essas questões essa semana todinha. Eu vou relembrar aqui para vocês toda a nossa programação para vocês saberem o que vamos ter essa semana. Só coisa linda, né? Vamos ter muita coisa maravilhosa para falar essa semana. Olha só, hoje então, o nosso tema é mulheres, mães não são chatas, mães estão exaustas. Hoje é esse o tema. Amanhã a gente vai falar sobre mães exaustas e as aulas online, Senhor da Glória. Vamos falar sobre esse tema com a Mariana Boschi. Depois, na quarta, a gente vai falar sobre mulheres de fases, mães de fases, complicadas ou perfeitinhas. A gente vai conversar sobre isso com a minha querida amiga Kelly Tsuji. Não sei se é Tsuji, mas acho que é. Kellinha vem na quarta. Depois, na quinta, nós temos 2 lives demais de importantes sobre organizar para não pirar. A gente às vezes está tão exausta que, né, a gente se perde no meio do caos. E aí, chamei 2 lindeusas para conversar sobre isso. Primeiro, Erika Kawasaki, e Aninha Ribeiro. Vamos conversar com as 2 na quinta-feira. E na sexta, vamos finalizar com antídotos para não surtar de vez, com a minha queridíssima Fabi Nogueira Neves, tá bom? Então essa semana tá recheada aí para você, para que a gente possa se aproximar, né? O primeiro evento aqui do perfil novo, e você aproveita para chamar mais mães, mais amigas, mães exaustas que precisam desse apoio, desse colinho, beleza? Então, essa é a programação da nossa semaninha, tá? Então, vamos começar falando sobre exaustão? Gente, isso é um assunto muito sério. Fiz uma pesquisa no perfil antigo e nesse. E assim, 100% das mães consultadas estão exaustas. Tá bom, vai, 99%. Estão exaustas, nós estamos exaustas. E a gente precisa começar a olhar para isso, sem achar que isso é natural, sabe? A gente precisa acordar para a vida, que isso não é real, gente, tá? Eu falei mais cedo, né, da Mulher Maravilha, ó, trouxe aqui de novo meu copo da Mulher Maravilha para vocês, que nós não somos ela, não. Nós não somos Mulheres Maravilhas, somos maravilhosas, mas não somos Mulher Maravilha. Além do que, Mulher Maravilha vem com o que, gente? Com um chicote. E o que a Mulher Maravilha faz? Quando ela erra, quando a gente deixa de fazer algo que devia fazer, a gente se pune, a gente se culpa, a gente, né, se martiriza. Então, assim, vamos largar a Mulher Maravilha pra lá, entendeu? E sermos mulheres reais e possíveis. A gente precisa falar sobre isso, tá? Largar o chicotinho, tira a capa e vamos conversar de boa aqui. Então, assim, por que isso tudo
tá acontecendo hoje. Tem uma questão histórica envolvida nesse motivo, tá? Dessa exaustão. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer alguns dados sobre essa exaustão que são, assim, surreais. E eu vou também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como vencer, né, essa situação. Porque, né, vocês não vão sair daqui hoje de mão abanando. Mas a gente vai falar sobre isso a semana toda, combinado? Então a gente vai focar nesses pontos aí hoje aqui juntas, tá bom? Então quero pedir para vocês um favor, para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho, tá vendo esse aviãozinho de papel aqui no cantinho? Aí você clica nele, vai aparecer um monte de amigos seus e você manda para aquelas mães que estão exaustas e que precisam ouvir o que a gente vai conversar aqui. Pode ser? Posso contar com a ajuda de vocês? Se você estiver vendo aqui o reprise, você pode marcar alguém nos comentários ou compartilhar também essa live, tá bom? O meu intuito, gente, é que mais mães, mais mulheres ouçam essa mensagem, para a gente sair desse ciclo da exaustão, tá? Porque o ciclo é assim, né, gente? O ciclo é, eu tô cansada, eu tô exausta, aí eu me culpo porque eu tô assim, aí eu sou uma péssima mãe, faço um monte de cagada de mãe, sabe? Daí eu faço o que com isso? Me culpo, me culpo, me culpo. Aí eu falo, ai meu Deus, ai eu fui má mãe, fui meu Jesus, meu filho, o que vai ser do meu filho? Vou traumatizar meu filho, não tô dando o que ele precisa. Aí eu faço o quê? Sou permissiva, né? Porque, ai tadinho, ai não merece isso. Aí o que acontece? A criança fica quê? Mimada. Aí eu fico mais exausta, porque criança mimada deixa a mãe o quê? Exausta e louca. E o ciclo se repete, tá? Então a gente precisa sair desse ciclo se a gente quer de verdade mudar esse cenário, tá? Então vamos lá, vamos mandar essa live aí para mais mães exaustas como nós que precisam ser ajudadas, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar com o conteúdo em si, eu quero contar rapidinho aqui uma história para vocês. Nesse um ano, né? Faz um ano aí que a gente tá nessa situação. Nesse um ano, eu fiquei sozinha com as meninas a maior parte do tempo. Que bom, né? Que privilégio. Sim, pude ficar com elas, né? E trabalhar no horário contrário, que aí eu só trabalho após as 17 horas. Mas, gente, isso é enlouquecedor também, né? A gente sabe aqui, a gente tá falando sobre isso, né? Então, de manhã, aula online de Ana B, Catarina, neném, subindo, pulando e andando, enfim, caindo, sabe? E aí à tarde também, com as duas, sozinha até as 5, vamos trabalhar e nananã, e tem que estar bem para trabalhar. E foi esse ritmo. Cheguei num ponto, sério, falando de coração aqui para vocês. Eu acho que eu até cheguei a comentar que eu tinha desistido, eu tinha decidido parar com esse rolê aqui da internet, sabe? Eu tinha decidido largar a mão, porque eu já não tava mais dando conta. Cheguei num ponto que eu mesma, né, não tava percebendo que eu tava ficando doente. Doente. Por N motivos, né? Mas por conta dessa exaustão, desse esgotamento físico e emocional. Teve dias, né, que o Felipe chegava em casa para eu trabalhar às 5 e eu não tinha escovado o dente. Eu tava às vezes de pijama ainda. Fedida, literalmente. Não tenho vergonha de falar isso não. Talvez você também tenha passado por isso, não sei, ou esteja passando, sabe? E levou um tempo, sabe? Até eu entender que não dava mais para continuar daquele jeito, que eu precisava dar a volta por cima. Que eu precisava melhorar, eu precisava me cuidar, né? E eu precisei de um tempo para cair essa ficha, né? E dar certo. Agora eu posso dizer para vocês, e por isso eu tô aqui hoje, né? Olhando aqui para vocês com
muito amor pra dar pra vocês, sabe? Porque, assim, se vocês estão cansadas, eu também tô cansada, mas eu estive esgotada. E se você está nesse estado aí, que eu estava de esgotamento, eu quero te dizer que tem jeito de sair dessa, sabe? Tô aqui pra te dizer que tem jeito de sair, tem luz no fim do túnel, tem mão aqui pra você segurar, sabe? E eu queria mandar um beijo assim, de coração pra vocês que estão aqui ao vivo. E eu vou falar o nome de vocês agora, porque se vocês estão cansadas, quero mandar o meu abraço individual. Então, um abraço gigante pra você, Marcinha. Macedo Gomes, Adalice, Lili, Gabi, Educando com Amor, Francine, Juliana, Marina, Emily e todas vocês que também estão assistindo a reprise. Um abraço para vocês e vamos seguir juntas até sexta, porque vocês vão aprender muito aqui sobre como vencer esse momento, né? Como sair desse esgotamento, né? E eu tô aqui. Oi, Nath, bem-vinda também. Um abraço para você forte aí. Se vocês estão aqui me ouvindo, é porque vocês também estão cansadas, né? E a gente tá aqui para vencer essas juntas, tá bom? Então, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos junto até o final, beleza? E hoje, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês que estar cansada é normal? É, a gente fica cansada mesmo, né? A maternidade, ela demanda de nós muita energia, ela demanda de nós uma dedicação muito grande. É óbvio que isso gera cansaço, fora todas as outras atribuições que a gente tem. Agora, esgotamento, exaustão, isso não é normal, isso não é natural. Quando é que eu percebo que eu tô nesse ponto já, né, de doença? Tem vários sinais que a gente observa, né, que a gente pode entender que a gente está doente. Então, é quando a gente tá fadigada, né, o cansaço não é só cansaço, é fadiga física e mental. A gente não consegue, assim, nem ouvir a voz das crianças mais, sabe? A gente ama eles, mas a gente tá num ponto que a gente não consegue ouvir a voz, o choro. Até isso incomoda. E aí a gente faz o quê? Se sente mega culpada depois também, né? Esse é um sintoma. Outro sintoma, às vezes aparecem sintomas que a gente chama, né, psicossomáticos. Dor de cabeça, dor no corpo, a fadiga crônica, a apatia mesmo, a gente fica apática, não tem vontade de fazer nada. Às vezes o choro vem, né? A tristeza vem. Insônia também pode acontecer, por mais cansada que a gente esteja, às vezes a gente tem insônia por conta aí dessa desregulação. E a gente precisa observar tanto a frequência quanto a intensidade desses fatores, tá? Desses sintomas. Como eu falei, a tristeza, a apatia, a gente não se cuida mais, a gente para de olhar para as nossas necessidades básicas, né? Será? Quem aqui, né, como eu contei aqui, nem escovava o dente? Esquecia. Quem aqui, às vezes, vai fazer xixi e a hora que vê, já tá quase fazendo xixi na calça, porque esqueceu que tava com vontade de fazer xixi? Por favor, me manda coração se você sentiu isso. Hoje mesmo eu fiz isso. Tava lá fazendo almoço e, meu Deus, vou fazer xixi na calça, lavando arroz. Esqueci que eu queria fazer xixi. Lili, muitos corações, Josi. Sabe? A gente para de olhar para as nossas necessidades básicas, Emily. Sabe? Pelo amor de Deus. Outro sintoma desse esgotamento, irritabilidade. Tudo irrita a gente, sabe? Tudo é motivo de irritação. Então, sabe, qualquer coisinha a gente quer explodir. A gente já tá assim, no limite de explodir, né? Todo mundo aqui, tá? Então, observem. Outro sintoma, que eu falei já um pouquinho, né? Não aguenta mais ouvir o choro da criança, a voz da criança, já te... Pelo amor de Deus, para. Não fala, não para, né? Emily, mega irritada.
Pois é. Às vezes dá vontade de sair andando, fugir, né? Fugir de casa. Fala, eu vou sair andando. Sem hora, sem rumo, né? Meio Forrest Gump, assim. Dá vontade. E de fugir, às vezes, aí a gente pensa, eu vou levar meus filhos. Né? Assim, fugir, levar as crianças, o motivo da fuga. Mas a gente tem essa vontade, né? E isso é sintoma, tá? A gente precisa olhar para isso. O que mais? Eu já atendi muita mãe assim, com dúvidas de que, achando, né, que não dou conta de cuidar do meu filho. Eu não sou capaz de cuidar do meu filho, tá? Então, isso também é um sintoma de esgotamento. E outro sintoma é a autoestima, né? A autoestima pouco saudável, a gente sente muita culpa, né? Eu tô péssima comigo, né? Não me gosto, não me olho, não me cuido, tá? Então, falei aqui basicamente de 7 sintomas principais para a gente avaliar aí essa exaustão, esse esgotamento, tá? Isso tudo, gente, todos esses sintomas, eles são característicos desse quadro que a gente dentro da psicologia chama síndrome de burnout, né, ou burnout, que antes, né, antigamente era empregado no ambiente de trabalho, né, e hoje a gente fala sobre o burnout parental, ou, né, e mais especificamente aqui do burnout materno, tá? Então, por quê? Porque ainda recai sobre nós, né, a maior parte do trabalho, das tarefas, dos afazeres, tanto de casa quanto dos filhos, tá? E isso não sou eu que tô falando, não. Eu tô aqui abrindo a minha colinha para falar para vocês, gente. São dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não são dados da Lívia, tá? Olha só que importante que o IBGE colocou aqui, que nós, né, mulheres, temos um peso maior nos afazeres, muito mais do que os homens. E que, enquanto os homens gastam aí, cadê o tempo aqui que eles gastam? Acho que são 11 horas por semana, nós gastamos 20. Esses dados aqui do IBGE são de 2020, tá? Isso pensando que a gente trabalha, tem uma carga horária de trabalho normal. Fora isso, a gente ainda investe o dobro do tempo do que os homens nos afazeres domésticos e cuidados com as crianças. Pensa nisso. Pensa aí na sua casa, como que é essa questão. Existe uma diferença, né, de atribuições, de funções, ou não? É tudo igualzinho, tá? Então, nós estamos muito mais sobrecarregadas. É aquela história, né, da jornada tripla, jornada quádrupla, jornada que não acaba, jornada sem fim da mulher. Então, assim, não são dados meus, são dados do IBGE, ok? Então, prossigamos nessa história. Por que será, então, por que cargas d'água nós estamos sofrendo de burnout dentro de casa? Né? E muito mais do que os homens. Por que essa sobrecarga é nossa? E a gente precisa, sinceramente, olhar e avaliar se a gente precisa de ajuda. E às vezes até ajuda de medicamento. Tá? É muito sério. Então, a gente precisa realmente avaliar. Tá? Mais tarde eu vou colocar, fazer um post sobre os sintomas. Vocês voltem, leiam, analisem quantos deles vocês sentem, tá? Para vocês entenderem se vocês estão nesse quadro aqui já, tá? E aí, luzinha amarela, luzinha vermelha acesa. Vamos procurar ajuda. E por que será então, né, que é assim? Por que cai sobre nós? Por que as mulheres estão muito mais exaustas, muito mais cansadas que os homens? Por que esse é o cenário? E aqui está uma feminista falando, tá? Por que tá assim as coisas como estão? E por isso eu dei esse título para essa aula de hoje, né? Mães não são chatas, mães estão exaustas. E na verdade, eu parafraseei o título do livro da Ruth,
tá? Meu livro, ó, sabe aquele livro que escreve tudo que você pensa na cabeça, ele te põe aqui no livro? Então, esse livro super recomendo, que se chama, na verdade, não são chatas, mulheres estão exaustas, e eu parafraseei para mães não são chatas, mães estão exaustas, tá? E esse livro, ele traz um resgate histórico do porquê que é assim, né? Nós somos taxadas. Ah, mãe, você é muito chata. Mulher, você é muito chata, né? E por que isso acontece? Marcinha está dizendo aqui, cultura e por que não delegamos? Sim, e não delegamos por quê? Porque estamos numa cultura, numa sociedade patriarcal. E assim, gente, e eu sempre deixo muito claro isso quando eu falo de sociedade patriarcal, porque nada contra os homens, pelo contrário, é uma questão de sistema, né? De sistema mesmo, de sociedade, de como a gente se estruturou. Né? Essa é a sociedade em que a gente vive, em que a gente cresceu, né? De uns tempos, de muitos anos pra cá. Tá? Então não vai ser assim da noite pro dia também que vai mudar. A Josi tá aqui dizendo, os maridos por trabalharem fora acham que não precisa ajudar em casa, pelo menos aqui em casa é assim. Pois é, Josi, e de onde vem isso, amada? De onde vem isso, Lili? Por que os homens acham que não tem que ajudar em casa? Infelizmente. Por que eles acham? Porque eles cresceram nessa sociedade. E sabe o que é pior do que os homens acharem que não tem que ajudar em casa? É a gente concordar. Tá? Por isso que eu falo que a sociedade é patriarcal, não são os homens. Nós também temos essa mentalidade, essas crenças dentro da gente, tá? Por isso que eu tô aqui pra, alertar, vamos abrir o olho, gente. O feminismo é o quê? E eu demorei muito tempo pra me denominar feminista. Mas hoje eu sei que sou, porque o feminismo na verdade, a luta pela igualdade entre os sexos, tá? Não é que a mulher tem que ser melhor. Não, o machismo sim, né? É o homem ser melhor. Mas o feminismo não, é uma igualdade de gêneros que a gente está buscando, tá? E isso é crucial quando a gente está falando, né? Com mães, com a gente aqui, né? Porque é isso que vocês estão dizendo. E aí a Josi tá falando, eu não concordo, e aí a gente briga. Pois é, Josi, essa é a realidade. Infelizmente, amada, é isso aí, tamo junta. E não acho que a gente tenha que brigar, não, com os maridos, sabe? Eu acho que a gente precisa compreender, óbvio, né? Por isso que eu tô aqui contando pra vocês que é algo histórico, não é algo que vai mudar assim. A gente precisa compreender essa situação, o motivo, né, pelo qual as coisas são como são, pra gente, então, tentar fazer diferente, né? Fazer a mudança, fazer pequenas alterações dentro da nossa casa. E vocês que são mães de meninos, olha a responsa que vocês têm, né, Rê? Marcinha também tem menino. Josi, é menina a sua, né? As suas. Então, quem é mãe de menino tem uma mega responsa, né? De educar já os meninos num novo padrão. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nossa questão. O que acontece com a gente, né? Nós, então, nascemos nessa cultura, nessa sociedade patriarcal em que entende-se que as mulheres são submissas, são inferiores, têm que se sujeitar a algumas coisas, e algumas coisas são funções das mulheres e dos homens não, né? E é assim que a gente cresceu e que a gente vê as relações. Apesar de estarem mudando, a gente ainda tem, né, essas questões muito, muito fortes. E se a gente for pegar, né, os modelos dos nossos pais, dos nossos avós, a gente também observa isso. São raras as quebras desse padrão, né? São raras. A minha avó casou super nova.
super nova. Com 30 anos ela já tinha 4 filhos. A minha outra avó paterna tinha 9, sabe? Casaram com 15, 14, 15, 16. Tiveram uma renca de filho, né? E isso era natural, né? Era natural. A mulher ficava ali na barra da saia dos homens e cuidava da casa, dos filhos, e os homens trabalhavam. E é assim que funcionava. É assim que era a dança. Então, a gente precisa entender esse contexto em que a gente foi criado, né? E que os nossos pais também foram educados. E foi essa educação que a gente teve, né? A Rê tá dizendo aqui que uma vez o filho dela, com 2 aninhos, pediu para pintar a unha dele, porque viu pintando a dela, e ela pintou, pura curiosidade. E o pai dela e o marido quase morreram, brigaram com ela um mês. Meu Jesus. Pois é, qual é o problema, né? Qual é? Não existe isso, né? Brincadeira de menino, brincadeira de menina, usa brinco, não usa brinco, roupa. É isso, esse é o convite aqui, pra gente refletir e repensar mesmo, né? A educação que a gente está dando para os nossos filhos, as nossas filhas também, ok? Então é assim, gente. E aí quando a gente vira mãe, qual que é a questão, né, maior dessa situação da exaustão? A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? A gente tem que trabalhar, porque aí a gente entrou no mercado de trabalho, esqueci de falar disso, né? A gente entrou no mercado de trabalho e foi muito bom, né? Foi uma vitória gigante. Só que, o que aconteceu? A gente continuou tendo que dar conta do trabalho de casa, das crianças, né? Do marido. Além do trabalho fora, né? E além do que, a gente luta para se equiparar aos homens. Fora que, né, a gente tem a mesma função, mas não tem o mesmo salário. Isso é fato. E aí a gente fica lá lutando para ter o mesmo desempenho dos homens na carreira, né? E ainda ser uma mãe exemplar, uma dona de casa exemplar, casa impecável, unhas feitas, malhada. Opa, é um padrão surreal. É uma expectativa, gente, que, ó, vou pegar o copo de novo. Mulher Maravilha. Chicotinho trabalha, entendeu? Porque o padrão é muito alto. Na verdade, ele é estratosférico e ninguém dá conta de atingir. Ninguém, não dá. Não dá. A gente só tem 24 horas por dia, não é assim? Então, isso mesmo, a gente é julgada no trabalho porque a gente tá cansada, né? O filho não dormiu, né? Porque tava com febre e o patrão não tá nem aí, tá pouco se lixando. Mais do que isso, quais empresas hoje têm auxílio né? Tem uma visão empática com as mães, que acolhem a mãe, que tem uma creche na empresa para receber essa mãe, que tem um tempo maior de horário de almoço para a mãe amamentar. Tem mãe tirando leite para uma semana porque não pode amamentar o filho. Ou então tirando leite no banheiro escondida para depois dar pro neném. E a gente se culpa, Lili. É bem isso. É o ciclo lá que eu falei no começo, né? Exaustão, culpa, exaustão, culpa, exaustão, culpa. E segue o baile. Segue o baile. Tá errado. Para o baile. Sabe assim? Para tudo, gente. Tá errado. Enfim, sabe? Então, a gente entrou no mercado de trabalho como foi uma super mega vitória, só que a gente não dá conta do resto, de manter o mesmo tempo, o mesmo esforço no resto. Não dá. Não dá. É impossível fazer isso. E a gente se cobra fazer. Então, pelo amor de Jesus, parem. Parem porque a gente está ficando doente. E aí,
Olha que interessante. E a Ruth coloca isso nesse livro, que eu acho bárbaro. Eu vou até voltar aqui, porque é no comecinho do livro. Vamos ver se eu acho rapidão aqui pra vocês. Olha só, a gente tem as mulheres, né, ao redor do mundo. Elas normalmente elas têm o mesmo ideal, tá? Não somos nós aqui só. Ao redor do mundo, né, tem-se pesquisas mostram que a gente segue um ideal comum, tá? Como que é então? Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, eu tô com 37, putz, não era bem assim que eu queria estar. Não era isso que eu sonhei. Será? Ou sonharam pra você? E aí a Ruth coloca aqui, ó, um resuminho aí do plano de vida universal. Aos 18, eu entro na faculdade, aos 23 consigo um bom emprego, aos 25 conheço um cara legal, aos 27 sou promovida, aos 28 nos casamos, aos 31 engravido, aos 32 sou mãe pela primeira vez, aos 34 engravido de novo, aos 35 sou mãe pela segunda vez e aos 38 estou realizada na vida pessoal e profissional. Pronto, acabou. Resumo da minha vida. Resumo do ideal, né, do sonho aí de milhões de mulheres. E aí você vai perguntar para essas mulheres, né, esse projeto aí que colocaram na nossa cabeça, né? Você quer isso mesmo? É assim mesmo que tem que ser? E aí a gente se culpa por não ser, né? Nossa, quantas mães eu vejo, né? E se martirizando, nossa, porque eu já tô com 37, então eu preciso ter um filho atrás do outro, porque senão não vai dar tempo. Ou, ai, eu não encontrei ninguém, meu Deus, que horas eu vou casar e ter filhos e não sei o quê. Vocês percebem? Gente, colocaram isso na nossa cabeça como se fosse, né, a meta, o padrão a ser seguido. Só sou feliz com isso. Sinto muito dizer para vocês que raramente, muito raramente, esse padrão é atingido. Vocês sabem disso. E aí, quando a gente é mãe, quais são os padrões? Né? Primeiro a gente namora, né? Aí vem a pressão. Ai, quando vai casar? Aí casa. Aí vem a pressão. Ai, quando que vem o neném? Aí vem o neném. Ai, quando vem o segundo neném? Só pressão. E aí, ai, seu corpo voltou? Seu corpo já voltou? A pergunta. Né? Olha só as pressões que a gente vive. Né? Como se isso tudo fosse domínio público. Né? Até o nosso útero é domínio público. Pelo amor de Deus, né? E aí estamos educando do jeito que a gente acredita, vem um monte de gente questionar, né? Ou então um monte de gente dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E eu quero deixar muito claro para vocês agora, nesse novo projeto que eu tô aqui começando, que eu não tô aqui para dizer para vocês o que vocês têm que fazer na maternidade de vocês. Sabe? Cada mãe tem que ter autonomia para decidir o caminho. O caminho que é para sua família, para seu filho, sabe? Para si. Óbvio, eu tô aqui para apoiar, para ajudar, para dizer, ó, tem esse caminho, tem esse jeito de fazer, tem isso, ó, isso aqui se você fizer, pode dar isso. Você vai escolher, né? Quais as estratégias você vai gostar mais. Óbvio, eu não vou dar a opção de você educar com, sabe, estratégias punitivas, nunca. Não estamos aqui para isso. Mas eu tô aqui para te dar uma luz, sabe? Não existe verdade absoluta. Não existe. Ok? Pior, muito verdade. É isso aí, já me senti assim, verdade. Eu fiz isso, aos 34 teve o primeiro e aos 37 o segundo, por medo de entrar na menopausa precoce. Pois é. E aí a gente fica, né, nessas, se cobrando, se martirizando,
sofrendo, sofrendo. E aí, gente, além dessas pressões que vêm com a maternidade, então é sobre educar, né? E aí a gente começa a ficar insegura, porque como é que eu vou educar? Como é que eu não vou? Eu vou traumatizar meu filho? Não vou. Eu apanhei, mas estou vivo, virei gente. Você não vai corrigir esse menino, né? A gente começa a ficar louca e entrar nessa paranoia mesmo, né? De não dou conta. E aí a casa tem que estar arrumada, impecável, eu tenho que estar linda, impecável. Meu filho tem que estar lindo e impecável. Pelo amor de Jesus, né? As aulas online, eu tenho que dar conta disso tudo, tenho que ser professora, além de tudo. Recreadora, empresária, cozinheira. A conta não fecha. Por isso, a gente tá doente. Então, o que a Ruth traz pra gente é que a gente precisa olhar, né, para essas questões, olhar para como a gente nasceu, né, configurado nessa sociedade. A Emily está dizendo, a gente está enlouquecendo, a gente está a um passo mesmo. E muitas já estão, né, já entraram aí, né, nesse transtorno. Então, as reflexões desse livro são muito, muito importantes para a gente realmente olhar para nós. Antes de sermos mães, somos mulheres, né? Somos pessoas que têm necessidades. E a gente, às vezes, esquece das nossas necessidades básicas, como a gente já conversou aqui. Tá? E sim, os maridos, eles também estão cansados. Sim, então, nós também estamos. E a gente precisa olhar se a gente não está entrando, né, nesse discurso patriarcal de que, ai, tadinho, ele tá mais cansado que eu mesmo, porque ele trabalhou fora. E eu só fiquei em casa cuidando das crianças o dia inteiro. Sabe? E eu falo porque eu tava nessa. O Felipe chegava pra almoçar e eu falava, ai, tadinho, deixa ele descansar um pouco, né? Porque ele só tem 1h30 de almoço e depois ele vai voltar a trabalhar e tal. Deixa ele descansar. Eu dou banho, eu dou comida, eu faço tudo. Para, né, gente? Responsabilidades iguais. Vale uma conversa, vale 1000 conversas, sabe? 1000. E rede de apoio, né? Sempre. Sempre. Na medida do possível do que a gente tá vivendo, tá? Então, assim, realmente eles acham que o cansaço deles é maior por conta de toda essa questão histórica. Só que a gente precisa avaliar se a gente também não tá comprando essa ideia, tá? Então, assim, ó, às vezes é isso, a gente não tá fazendo o básico por nós, sabe? E aí, a gente precisa pensar, né? A Ruth coloca aqui que às vezes a gente se coloca sempre no fim da fila, né? Então, primeiro eu tenho que fazer isso. Ah, se sobrar tempo, eu faço aquilo. Eu recebi uma mensagem aqui no Instagram, vou ler pra vocês, com autorização da mãe, tá? Nath disse assim, ó. Ontem o marido desceu no jardim e eu consegui ficar um pouco sozinha. Aproveitei para fazer as unhas da mão. E foi aquele dia que eu postei, né, que tava fazendo a unha, foi ontem. E aí eu disse assim pra ela, nossa, que delícia, e como você se sentiu fazendo isso, né?
Aí ela falou, eu perguntei, bem ou culpada ou misturado? Aí ela pôs assim, misturado, pra falar a verdade. Hoje mesmo ele levou o filho no jardim para pegar sol e eu fiquei sozinha. Mas ao invés de descansar, o que Nath fez? O que Nath fez, gente? O que vocês acham que Nath fez? Ah, ao invés dela descansar ou assistir a missa que ela queria, o que ela fez? Colocou a missa no alto, no último volume, e foi organizar a casa, lavar a roupa, adiantar tudo para a semana, começar organizada. E aí, o que aconteceu? Quando papai voltou com o filhinho, o que aconteceu com ela? Quando ela ia tomar banho, ela ia. Ela não foi mais. Tá? Aí ela foi fazer o quê? Foi ficar com o neném, foi cuidar do neném, botar pra dormir, dar banho no neném. E só conseguiu tomar o próprio banho muito tempo depois. Beijo, Nath. Tá? Nath, quem mais aqui? Quem mais? Ai, não, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na casa, lavar essa louça aqui rapidinho, rapidinho. Depois eu faço o que eu tenho que fazer pra mim. Quem mais? Quem mais? Por favor, coloquem eu aí nos comentários ou mande coração. Eu todos os dias. É isso. Sabe? A gente se põe no fim da fila. Se der tempo, eu faço pra mim. Se der tempo, eu vivo. Se der tempo, eu me cuido. Eu com tudo. Somos todas Nath. Somos todas, né? Então, amores, a gente precisa pensar sobre isso, né? E aí, o que acontece se a gente se coloca um pouquinho mais pra frente na fila? A culpa. Sabe aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa? A culpa nasce bem antes da mãe, na verdade. Só de ser mulher a gente já é culpada de muitas coisas, como a gente tá conversando aqui. Mas a gente se culpa quando a gente se coloca um pouquinho mais na frente da fila, né? Será que esse sentimento vem de onde? Vem dessa pressão. Estão percebendo? A gente precisa sair disso. Precisa largar a mão disso. Sabe? Tava gravando um podcast a semana passada com uma amiga sobre culpa. E aí, gente, o que aconteceu? Eu disse pra ela, antes da gente começar o assunto, pensa comigo. Antes, né, disso tudo tá acontecendo. Eu saio com as minhas amigas. E o meu marido sai com os amigos dele. Qual o assunto meu com as amigas? Qual o assunto do meu marido com os amigos dele? Quem vai sentir culpa? Quem? Quem vai ser questionado? Uai, mas cadê seu filho? Alguém vai perguntar isso pro meu marido no bar? Ou não? Já subentendeu-se que ele está com a mãe. Entendem? Essa é a realidade. E só vai mudar quando nós mudarmos a nossa mentalidade. E aí, o que a gente precisa fazer para chegar aí, né? A gente precisa lidar com a culpa, número 1. Porque a gente vai sair e vai sentir culpa, ou vai tomar banho e largar a casa de perna pro ar e vai sentir culpa, ou vai fazer algo por nós e nós vamos sentir culpa.
Mas depois vai diminuindo essa culpa, sabe? A gente sente culpa de trabalhar, não é? A gente sente culpa de estar trabalhando e não estar com as crianças. E aí a gente vai, aos poucos, mudando o que a gente está sentindo, né? Para então apoiar também a mudança, né, de outras mulheres, porque quando eu sou modelo, né, quando eu faço isso, eu estou ajudando todas nós. Tá bom? Então a gente precisa sair desse ciclo, senão a gente não vai parar nunca. Tem uma frase que eu gosto muito, que a Isa Moreira falou numa live, que é assim, ó: tarefas são como coelhos, elas dão cria sem a gente perceber. Então, a gente começa a fazer as coisas e, né, brota coisa para fazer, brota. Se a gente não se colocar na agenda, né, não se colocar como prioridade, a gente não vai fazer o que a gente tem que fazer para nós. Não vai. E a gente se culpa até por trabalhar. A Lili tá dizendo aqui que também, né? Então, gente, é o looping infinito das atividades. E a gente entra nesse ciclo aí, né, de exaustão. E isso gera doença mesmo, né? O burnout. E aí pode evoluir para uma depressão e para outros transtornos, tá? Então, a gente precisa realmente se olhar com carinho. E aí, sabe aquela história, né? Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, depois ajude quem estiver do seu lado. Pode ser o seu filho. Você não vai ajudar ninguém se você estiver morta, mulher. Não vai. Pegou essa? Você não vai ajudar ninguém se você estiver morta. Física ou mentalmente. Ok? Então, você precisa olhar para isso, você precisa observar se você tá nesse quadro e sair dessa o mais rápido possível, e conte comigo para te ajudar, tá? Eu vou ler para vocês aqui o finalzinho do livro que traz algumas pequenas pílulas de liberdade, tá bom? Vou ler para vocês algumas pílulas que a Ruth coloca. Não vou me delongar em cada uma, mas vou lê-las, citá-las para vocês. Number 1. Questione todas as ideias que teoricamente nasceram com você. Número 2. Diga o que você acredita que tem que ser dito. Doa a quem doer, eu acrescento. Defenda com unhas e dentes aquilo em que você acredita. Defenda. Não precisa brigar, mas defenda. Seja menos responsável. Faça coisas erradas. Falhe de vez em quando. Permita-se mudar de ideia. Não se culpe. Cuide de você mesma. Pare de julgar outras mulheres. Pare de julgar outras mulheres. Repito. Estabeleça limites. E por último, a luta está só no começo. Temos muita luta pela frente, mulherada. Muita mesmo. Por isso que eu digo sempre para vocês que juntas nós somos mais fortes nessa luta. Tem aquela frase, aquele provérbio africano também que eu sempre digo: é preciso uma aldeia para criar uma criança.
Nós não precisamos fazer tudo sozinha. Não precisamos, não devemos fazer tudo sozinhas. Mesmo que virtual, que a gente possa se apoiar. Tá bom? Então, mesmo que aqui, ó, online, a gente possa se apoiar. Vocês sabem, eu tô no WhatsApp, tô no grupo VIP, sempre abro o grupo pra gente conversar, tô no direct também, tô no meu WhatsApp, tá à disposição de vocês. Tô aqui. Contem comigo. De verdade, de coração. Não é da boca pra fora, não. Tá bom? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se alguém mandou. Deixa eu ver se tem. Ah, tá. Era um comentário, na verdade. Mas se vocês tiverem perguntas, podem enviar aqui como comentário ou como question mesmo, que é essa marquinha de ponto de interrogação que tem aqui. Tá bom? Ou me mandem direct depois, se vocês preferirem. Só contem comigo. Eu tô aqui de verdade. Tá? Então, essa semana toda a gente vai falar sobre esse assunto. Tem muitas convidadas especiais essa semana. Emily, fico muito feliz. Que bom que você, né, que foi importante para você ouvir isso tudo. Que bom, fico muito grata de saber, muito mesmo. Porque eu também precisei ouvir, sabe? Eu precisei ouvir muito isso. E é o que eu sempre digo aqui, sabe? Eu tô aqui porque eu sei que eu posso ajudar mulheres, mães, em coisas que eu passei e que eu não quero que outras mulheres passem, sabe? Encurtar esse caminho. Tô longe, bem longe de ser perfeita, bem longe. Mas eu tenho certeza que eu posso apoiar mais mães. E é esse meu trabalho, é isso que eu amo fazer. E eu tô aqui com vocês há quase 1 hora. E parece que faz 5 minutos. Eu ficaria mais 1 hora aqui assim, ó, facilmente falando sobre isso com vocês. Que eu amo mesmo o que eu faço. Por isso que essa semana a gente vai cuidar dessa exaustão e vocês vão sair dessa. Por favor, estejam comprometidas com vocês. Não é comigo, não. Com vocês mesmas. Tá? Estejam comprometidas. Gratidão a vocês que estão aqui. Eu quero então pedir para vocês 2 coisas. Primeira coisa, escrevam mesmo no papel, tá? Que coisas vocês querem mudar aí na rotina de vocês? Que coisas vocês querem aprender essa semana? Para que no final da semana, na sexta, a gente converse e vocês saibam se chegaram ou não aí. Pode ser? Então escrevam. O que eu vou fazer por mim? O que eu quero mudar? O que tá me incomodando e eu não consigo fazer diferente? Pra gente focar nisso. E vocês vão olhar para essa meta essa semana. Para chegar no final da semana e olhar, nossa, o que eu aprendi? O que me ajudou sobre isso? Pode ser? Segundo pedido, e muito importante para vocês me ajudarem e ajudarem outras mães. Eu quero pedir para vocês agora, com carinho, que vocês printem essa tela ou qualquer momento da live que vocês gostem. Printem a tela e postem nos stories de vocês, me marquem, para que a gente possa aumentar o alcance dessa mensagem. Tem muitas mães que precisam ouvir isso, né? Se fez sentido para vocês, então eu peço de coração que vocês printem agora. Ou qualquer outro momento. Pode ser com a boca aberta, falando, gesticulando, com a cara estranha, não tem problema. Só printem e postem, tá? Para essa mensagem se espalhar com mais velocidade. Pode ser? Eu conto com a ajuda de vocês. Então, lembrando, vamos juntas fortalecer e ampliar a nossa aldeia de mães.
É preciso uma aldeia para educar uma criança. E a gente está formando a nossa aldeia aqui, tá bom? Um beijo gigante para vocês e amanhã a gente se encontra, tá bom? Então é isso. Um beijo enorme e até amanhã. Espero vocês aqui, tá bom? Ah, e se tiverem perguntas sobre o tema de amanhã, aulas online, podem me mandar. Ok? Beijo, beijo e até amanhã.